Oi, gente! Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pode 30 Mais. Ai, os sapos do dia a dia, né? Como as decisões difíceis, as conversas desconfortáveis, as mudanças de opinião, as situações que exigem coragem. Por que mantemos o silêncio quando o caminho é tão difícil? Como transformar esses desconfortos em aprendizado e até às vezes motivação? E hoje, para falar sobre esse assunto aqui comigo, que vai ser difícil de engolir, ela, que é atriz e modelo, Gislaine Carolina, e ela, que é atriz, apresentadora e criadora de conteúdo com propósito para marcas e empresas, Patrícia Campi. Oi, meninas! Olá! Que Como, prazer. como vocês estão hoje? Bem feliz, grata de estar participando aí desse episódio com vocês. Bom, meninas, deixa eu falar aqui pra vocês. Vocês costumam engolir bastante sapo? Vocês são pessoas que engolem sapo ou vocês são pessoas mais do tipo, não, eu falo, depois me arrependo, mas eu falo sim. Olha, então, tem 2 partes, assim, eu fico refletindo muito se vale a pena, se vale a pena. Eu tô nessa na minha vida agora, eu acho que tá com o amadurecimento, eu venho entendendo que tem coisas que não valem a pena pra mim mais. Mas se fosse a Gislaine do passado, responderia sem papas na língua, do meu modo mesmo, me responderia. Mas agora eu tô pensando mais, acredito que com essa maturidade, eu tô preferindo engolir alguns sapos para ter a minha paz de espírito. Acho que é isso. Sim. Eu acho que como uma boa pisciana, eu engulo muito sapo, eu acabo guardando muita coisa, tenho dificuldade de explodir. Eu explodo assim, às vezes comigo mesma, sabe? Nossa, por que que você não falou? Por que que, né? Aham. Esse tipo de coisa. Mas eu fujo muito de conflito. Eu percebo, assim. Acho que eu tenho que até aprender, sabe? A me posicionar mais, né? Nesse sentido. Eu falo que no palco, quando a gente tá fazendo uma personagem, nossa, você pode ser a mulher mais poderosa ali, né? E agir como você nunca agiu na vida, né? Exato. Sabe o que é engraçado vocês falando assim? A Gi tá quase nos 30, tá, gente? Ela ainda é 29, véspera, mas vocês foram comentando e eu fui refletindo aqui, realmente, eu tenho mesmo essa coisa também do passado, eu ter sido uma pessoa muito assim, não levo desaforo pra casa, de jeito nenhum. Ainda mais eu, Uhum. Ariana, aquelas que usa o signo Capricorniano aqui. Mariana, eu sempre fui daquelas tipo: "Ai gente, tá ruim, tá bom, vai ouvir sim", mas dependendo também do momento, que eu acho que eu sempre tive uma consciência também de pra quem, né, você fala essas coisas, com quem, qual tipo de pessoa você consegue se impor, porque às vezes mesmo que você queira, você não se impõe muito, né. Mas Uhum. agora, depois aí dos 30 a mais, vem sendo muito essa coisa do tipo, não sei se realmente vale a pena mesmo, eu engulo um sapo, só que tem isso também, essa contrapartida de você, naquele momento, você evitar o confronto, né, evitar de falar, e depois isso ficar naquela coisa na sua cabeça, e você lá no banho não tomar banho direito, porque você tá pensando em que se eu tivesse falado isso, banho que é bom, esfregar que é bom. Temos sim essas situações, né, que infelizmente acontecem na vida adulta, mas existem momentos que é melhor deixar pra lá. Vocês acham que é melhor deixar pra lá e engolir o sapo? Qual que é a situação, assim, da vida que vocês acham: "Eu prefiro engolir esse sapo mesmo do que ir pra frente"? Ou o tipo de pessoas também, né, porque tem pessoas que não adianta. Você sabe que são pessoas que não adianta você falar. Como é que é pra vocês isso? Olha, eu acho que, por exemplo, não adianta discutir com a minha sogra, Uhum. porque, assim, ela é uma base de apoio muito grande para nós. Ela sempre fica com praia quando a gente precisa, né? A trabalho, a passeio, né? Várias situações. Sim. E ela tem uma posição muito firme, assim, de falar as coisas, né? De falar como deveria ser, e meio Uhum. que impor até coisas pro Brian. Mas eu sei que é uma pessoa que não adianta, tipo, discutir, você entendeu? Não Não adianta perder a adianta, amizade, não não adianta adianta ficar acabar com discutindo, porque a razão é dela mesmo, e, e tá. melhor deixar pra lá. Meu Deus. E eu acho que com Você. família a gente consegue, ter mais esse espaço mesmo de aceitar como são e tá tudo bem. Mas eu
tô escolhendo, né, engolir os sapos de pessoas que têm ideias diferentes das minhas, porque não tem como. A gente vai ficar lutando contra uma coisa que não vai ser possível, a gente vai desagradar, vai chegar a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente já sabe, mas na prática é muito difícil. A gente sempre tá Exato. querendo uma pontinha, querendo agradar. E eu entendi com essa maturidade também, com o autoconhecimento e também o que a Mayla comentou no passado, de ser muito ríspida mesmo, tentar fazer com que as pessoas me entendam e forçar essa barra, e acabou me deixando em lugares que não eram saudáveis para mim. E agora eu Uhum. entendo que tá tudo bem, eu vou ter que engolir uns sapos, mas eu tô escolhendo engolir alguns sapos. Se é uma pessoa totalmente diferente de mim, que eu sei que não vai rolar, tudo bem, tá tudo bem, assim, eu não quero, eu não te Sim, respeito, cada um com a sua opinião, cada um com o seu pensamento, mas também não quero ficar tendo que engolir uns sapo de gente que tá nem aí, tá nem me ouvindo, sabe, tá exato. ok, Sempre tá se então eu acho que é isso. justificando, né, tentar mudar a opinião da outra pessoa é muito difícil isso, né. E muitas vezes a gente cai Sim, nessa armadilha de tentar, principalmente com pessoas próximas, que a gente acha que pode falar e tal, e aí você mais perde a sua paciência do que realmente consegue mudar o pensamento da pessoa. acho que a Mas eu gente não também vai acho conseguir. conseguir. Eu também acho que essa questão da família, eu acho que é o lugar onde a gente mais engole sapos, assim, às vezes por preferir, escolher achar que é o melhor, né. Que são as pessoas mais próximas, como vocês disseram, também acho que pra mim aqui é a mesma coisa, assim. A gente tem, né, minha família, nós somos muitos irmãos, muitos cunhados, Sim. muitas famílias, porque quanto maior a família é, maior, né, mais pessoas, mais diversidade, uniões. Então, realmente, assim, muitas vezes quando você vai em um encontro de família, cara, como é difícil, né. Vocês já tiveram um maior arrependimento, assim, de tipo: "Eu tinha que ter me posicionado naquele lugar, eu tinha que ter falado sim", que, assim, é um arrependimento que sempre vocês lembram, parece aquele sabe aquele meme que vai murchando, assim, que vai derretendo? Eu adoro esse meme. Já teve alguma um momento, uma situação que, tipo assim, vocês carregam, assim, uma magoinha de não ter falado nada? Olha, assim, ó, muitas vezes tem essa também de se arrepender, porque foi o exemplo que a Malha deu no começo, né, a gente leva para o banho, tá levando pra vida, tá levando ok. Teve uma situação em específico, que assim, né, eu sou muito de amigos, eu gosto muito de ter amigos, eu sou muito Sim. recíproca, eu sou capricorniana, eu gosto muito, muito, eu me dou. E eu sinto que, eu para algumas pessoas, eu me doei muito, 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 muito e tive que engolir sapos. Uhum. Porque sem autoconhecimento, sem esse olhar para dentro, né, durante o tempo, eu sentia que eu precisava desse afeto, mas não um afeto genuíno, um afeto que parecia que eu estava forçando a pessoa a ficar na minha vida. E Uhum. aí eu engoli muitas coisas, muitos sapos, que pensando agora, refletindo com vocês aqui, vem ainda algumas coisas que, poxa, eu deveria ter falado, eu deveria ter dito pra pessoa que não é dessa forma que ela tá me vendo, sabe, porque eu Uhum. estava lá dando assistência a todo momento, e não foi uma situação, vendo agora desse lado, que me deixou, tranquila, sabe, porque às vezes a gente engole Sim, esses sapos porque a gente ama as pessoas, e a gente não quer magoá-las. Então sim. a gente quer as pessoas na nossa vida, mas nem todo mundo tá preparado pra ouvir aquilo que a gente tem que falar, e eu sinto que em algumas situações eu deixei de validar quem eu sou, falar mesmo o que eu sinto, falar: "Poxa, eu não vou engolir esse sapo agora, cara, não tô não", sabe, eu já Sim, engoli várias vezes, tô cansada, tô inchada já, eu engoli vários sapos, eu não tô afim. E eu deveria ter feito, mas eu entendo também, que naquele momento é aquilo que eu conseguia também. Tá bom, dá esses sim. sapos aí, eu vou engolir, não tenho o que fazer, mas fica um pouquinho de marca, assim. É. Eu acho que eu tenho uma situação, assim, com trabalho, né, que a gente, às vezes, escuta, principalmente de um superior, né, você escuta ali mas não concorda, Sim. mas e aí fica aquela aí você pesa, né, "Será que eu me posiciono?" Eu acho que eu tenho essa dificuldade, assim, de lidar com líderes que você acredita que seja acima de você, né, Uhum. a gente tem isso, né.
Ai, mas ele exato. tem muito mais conhecimento que eu, ele tem, né, sei lá, uma posição maior que a minha, e eu já engoli sapo, mas não querendo engolir. Sabendo que Sabendo que ele estava estava errado. errado, eu tinha que ter falado, eu tinha que ter falado. E eu fa Sim. e a quando você falou, tipo, de uma magoinha, eu tenho isso na cabeça, falo: "Não, um dia que eu encontrar ele, eu vou falar umas verdades". Nossa, com certeza, com certeza. Eu também, gente, mas o meu eu tenho, assim, às vezes umas magoinhas de pensar, assim, às vezes, eu já passei por situações, né, que eu me senti, tipo, em relacionamentos. Eita, não saiu a palavra? É que é cedo, gente, desculpa. Eu tô Em relacionamentos, às vezes, eu fico assim: "Gente, como que eu me pus nesse lugar? Como que eu aceitei isso? Como que eu fui capaz?". E eu me sinto mais magoada, muitas vezes, comigo, Uhum. por ter sido omissa ali, ou ter aceito, às vezes, situações do tipo: "Ai". Gente, olha, eu sinto até vergonha, eu sinto até vergonha. Tá, mas é Cara, de boy mesmo, de você se sentir ali num lugar, às vezes, inferior, né, que a pessoa te coloca, porque ele às vezes o boy quer manter você, mas quer manter mais 5, né, e aí é. meu, às vezes você tá numa situação onde você, às vezes, ficou até bravo com outra mulher, sendo que não tinha o porquê, sabe, porque quem estava errado com certeza era boy, sabe. E às vezes eu penso assim, eu fico magoada, tristíssima comigo, eu falei assim: "Gente, como que eu não me impus ali, como que eu deixei isso acontecer, sabe?". Porque a gente é tão assim, às vezes, as pessoas veem a gente tão de um jeito tão, maior até do que às vezes as pessoas falam de mim, ou, né, a gente escuta falarem da gente, a gente fala: gente, é tudo isso? É? Coisa boa, né? Conta mais". Mas aí, às vezes, a Nossa, gente se vê em nossa, situações sim. inferiorizadas mesmo, tipo, e como aquela pessoa consegue manipular, assim, a situação, que às vezes eu fico com uma mágoa. Não pela pessoa, porque já superei, não tenho mais, tipo, mas eu fico assim: "Gente, que situação que eu me coloquei, que coisa Por horrorosa", quê, assim, até né? de mágoa mesmo, de você não ter se imposto e ter falado: "Gente, não, isso não é pra mim", ter falado: "Vou sair daqui, mas vou sair com dignidade", te falando umas boas verdades. Mas não, É a né, sua cara que você acaba merece. exatamente, você merece. Mas não, às vezes, Merece. É, muitas vezes acaba de um jeito, na verdade, como é que eu posso dizer? Acaba até você saindo como você é que isso, exatamente. cara, como é que pode? Você que pirou, "Ai, não tá mais legal sair com você, porque você que confundiu as coisas", você: "Gente". Então quer dizer que quem engole sapo consente. Será que é isso? Aham, pois é. Não, é porque a gente sai como errado da situação também, se fala, sai errado, se não fala, sai errado, aí, Exatamente. gente, É que Tipo, mulher, e isso tá um pouco no nosso genes, né, de engolir sapo. Vocês acham que mulher engole mais sapo do que homem? sim, muito mais, muito, Porque muito. a nossa criação, né, gente? A nossa criação é para estar nesse lugar. A sociedade cria a gente pra isso, né? Pra Exato. ser pessoas que tem que engolir mesmo, tem que ser ali, tem que Tem que ser, aceitar. tem que aceitar, exato, tem que aceitar, não pode falar sim, não pode responder à altura, tem que ser sempre a Exato. pacífica. "Ai, nossa, que linda, que fofa, nossa, o cara tá falando mal de você, tá acabando com a sua raça, mas você tem que levar o pratinho de comida". Eu não sou essa pessoa, mas, assim, eu entendo que a mulher ela tolera muito mais, muito mais. E a gente consegue ver, né, pessoas próximas também passando por situações que fala: "Gente, a essa mulher é tão maravilhosa, ela tá aceitando passar por isso, porque de repente ela Exato. não reconhece a grandeza que ela é, mas ela tá lá, e ela tá sabe, ficando quieta, engolindo aqueles sapos para manter alguma coisa que de repente nem existe, né, nem é mais saudável". E eu também já engoli muitos sapos, assim, que eu fico pensando: como que eu cheguei, gente? Cadê o amor próprio, né? Sei lá. Enfim, é umas coisas que vai vindo, né, é uma sessão de terapia aqui, que vai vindo tudo aqui, aí você Vai fala: dizer "No por que eu quê? aceitei que aquela pessoa falou assim comigo? Ela não me conhece". Ela não me conhe exatamente. no começo de relacionamento também, né, tem aquela coisa que fala que o amor é cego, né, o amor é cego, surdo, mudo, né, e depois Pelo realmente, se você depois que você sai daquela você uhum. fica refletindo e fala: "Nossa, mas como, né?". Tipo, se eu tivesse Exato, sanidade mental, eu não teria agido dessa forma. E exato. temporariamente insana, né, e não porque pelos motivos que seriam colocados, não. Temporariamente insana por estar
perto de você, por querer ter tido alguma coisa de relação com você, porque pelo amor de Deus, né? Meu, que difícil, que difícil. Mas vocês já tiveram que cuspir um sapo e foi bem na hora errada? E vocês ficaram, pô, eu guardei tanto, eu esperei tanto por esse momento. E agora eu fui lá e cuspi de qualquer Já. jeito. Não vai ter volta, não tem como, sabe, fazer. Já teve uma situação que, assim, estava nesse nível mesmo, né, de cobranças, de: "Ai, nossa, porque você é muito boa", a pessoa se acostuma com a sua bondade, né, acostuma que você dá respostas muito legais, você é legal da galera, "Nossa, ele é legal pra Aham, caramba". Quando você cospe aquele sapo na hora e a pessoa não tá preparada pra isso, aconteceu comigo. Ok, aham. estava recebendo umas mensagens e não sei o quê, "Ai, não sei o quê, se encontrar". Eu falei: "Cara, eu tô cansada, não quero, tô cansada desse papinho, sabe, vamos acordar, tô cansada, tô de saco cheio também de você também, eu já falei tudo que eu Vamos tinha pra resolver, falar. vamos resolver. Vamos resolver, sabe, eu tô de saco cheio, toda hora que conversa você fica falando: "Me manda foto", eu não tô afim de mandar foto pra ninguém não amor, Aham. não quero, sabe. E aí a pessoa não recebeu com bons Bem, olhos, com certeza, né, tem que sempre dar culpa em alguém, e falou coisas horríveis sobre mim, assim, que eu era uma pessoa sem coração, que era uma pessoa que não ligava para os sentimentos das pessoas, que eu era uma pessoa ruim. E assim, eu fui absorvendo aquilo, eu falei: "Gente, merece mais sapo ainda. Tá falando merece. besteira só porque aceita que eu tô de saco cheio, a gente chega no limite, a gente não tem que ficar não tem que agradar as pessoas Sim, a todo tempo, né, tem que ser uma Sim. troca". E aí eu saí como a vilã da história, que é sem coração, só porque eu Usou falei a ele, verdade. usou a Usei, pessoa. exato, usei. Eu falei: "Gente, quando? Cadê? Cadê onde que eu usei aqui, gente?". Cadê? E aí, Que momento. no momento que eu usei que eu não tô nem sabendo, sabe. Eu recebi aquela informação que no primeiro momento eu falei: "Gente, eu não sou nada disso que essa pessoa tá falando, assim, não me conhece, não tá a fim de me conhecer, e não tá nem Exato. aí porque eu tô falando, tá enchendo o saco mais uma vez, falando um monte de besteira". Então, assim, em vez de Hum, olhar pra si, tentar entender o que tá errando, não, tá querendo colocar a culpa em alguém sabe, eu não tô afim não. Mas aí eu me arrependi, porque eu também, né, fui um pouquinho baixo nível, que depois eu falei: "Eu não vou ficar quieta, né, a pessoa estava me macetando lá, não vou ficar quieta". Aí eu fui um pouquinho baixo nível também, porque eu também, né, tenho que sim, garantir lá a minha o meu embate. Aí eu me habilidade, arrependi. tenho que pôr a Exato, agora um pouco o que eu falei, eu deveria ter falado assim: "Não, eu não tô de saco cheio de você, né, mas dessa converseira, não sei", porque magoa também as pessoas, dessa situação. Mas enfim, foi uma situação, assim, que eu fiquei tentando digerir por muitos dias, levei para o banheiro lá, estava lá lavando o cabelo, aí pensando: "Poxa, 3 horas lavando o cabelo". Aí pensava na água do planeta, falei: "Ai gente, tem que conversar sobre essa situação, porque não tá legal". Pois é, pois é. me fez lembrar também de uma situação que eu cuspi um sapo e eu também com certeza saí de vilã, né, mais ou menos Uhum, como a Gi contou. E eu também estava de saco cheio de uma situação já, e aí estava num vai e volta, e aí a uhum. pessoa veio, tipo, se fazer de vítima. "Ai, acho que você nunca me amou". Eu falei: "Ah, é verdade, eu acho que não mesmo". Mesmo, É verdade. Nossa, acertou. cheio. E é muito difícil fazer algo do tipo, estava Nossa. realmente E aí a gente sai de errada mesmo, né. Eu, às vezes, também sou impulsiva, né, geralmente em conversa de WhatsApp, tá, gente, que isso acontece. Ou também quando eu já bebi uma cervejinha, já tô sem filtro, aí lascou, aí, minha filha, aí você entrega pra Deus. Mas em conversa de WhatsApp, muitas coisas eu me arrependo, muitas coisas. Porque, às vezes, na impulsividade, se eu tenho ali a maturidade de fechar e falar: "Daqui umas 2 horas eu vejo de novo", e realmente você vê com outro olhar, assim, 30 minutos às vezes, que você dá um tempinho, mas quando às vezes vem alguma coisa atravessada pelo WhatsApp, que você lê com as vozes da sua cabeça e você cria Sim, a situação, batata. comigo é batata. Geralmente eu me arrependo quando eu tô, assim, brigando mesmo com as pessoas, e como você tá no WhatsApp às vezes, e tá, né, escrevendo, porque às vezes se você mandar áudio a pessoa não vai te ouvir, então você escreve, né, dá esse trabalho ainda de escrever, pra você ter certeza que a pessoa vai ver. Você vai ver. Eh, e aí, tipo, cara, falo um monte de coisa no WhatsApp, aí depois eu mesmo vou ler,
vai me dando aquela vergonha de mim mesma, tipo assim: "Gente, que falta de autoconhecimento, que falta de inteligência emocional, né, por que É. que eu não esperei?". Hoje em dia eu tento mais, mas às vezes acontece, né, esse ano já aconteceu. Isso aconteceu. Pra quê, gente? E quando a gente escreve um texto, ai não, apaga tudo. Já aconteceu com vocês? Nossa, já, com Já. Ai, certeza, não vou, não vou, porque daí vai ter a resposta, aí eu vou ter que ficar respondendo, aí eu vou falar: "Ai, gente, pra quê? Não aham. quero, tô cansada". Nossa, mas isso é maravilhoso, Paty, quando você escreve tudo, aí você: "Ai, quer saber? Paga tudo". Mas e no trabalho, meninas? Trabalho é um lugar de engolir sapo quase que diariamente, né. Eu acho que é quase impossível você estar empregado, empregada e é um lugar de engolir sapos, principalmente se você trabalha com pessoas. Vocês tiveram aí já alguma situação bem difícil que vocês possam compartilhar? Ou como vocês lidam quando é no trabalho, assim? Vocês têm um filtro maior ou não? Depende da pessoa? Como é que é pra vocês? Eu acho que depende da pessoa, né. Igual eu falei, eu tenho uma dificuldade grande de lidar com líder, então é Sim. muito difícil, a não ser que ele Aham. vier me pedir uma opinião, que já aconteceu também, e eu acabei falando, e ele falou: "Nossa", sabe assim? Falei: "Eita, o que que eu falei, né?". Não era pra eu ter falado, eu acho. É, quanto maior a hierarquia, maior o seu nível de aceitação. É mais fácil você É, escrever e não enviar, sabe assim? Exato, é mais exato, falar: "Ai, fácil. uma situação muito chata, assim", principalmente morando fora, né, porque morando fora você tem que engolir vários sapos. E Nossa, assim, com você certeza, tem que Gi. Você tem que falar um pouco no sobre isso depois. é, teve uma situação específica que eu falei assim: "Ai, gente, olha, ainda bem que eu, assim, orei, meditei antes de sair de casa, porque senão". E aí eu estava fazendo um casting para um evento, morando fora já. Aí tem esse preconceito, assim, com a pessoa que é de fora. Quem Uhum, mora fora sabe que às vezes é velado, você sabe que existe, mas tá aham. lá no ar. E aí eu tinha que falar com essa pessoa em italiano, tudo mais, e tudo bem, falei, estava falando normal. E essa pessoa fingiu não entender, porque assim, amore, amore, todo mundo estava me entendendo na sala, menos essa pessoa que seria a contratante, né. Não a contratante, mas, estava selecionando as A meninas tudo pessoa lá. tá sele Aí eu falei tentei, falei uma vez, falei 2 vezes, e ela estava bem arrogante, assim, comigo, estava muito arrogante, eu não sei, não sei. Eu falei assim: "Eu posso falar inglês com você também, não tem problema, você não tá entendendo o meu italiano? Daí depois eu falo inglês com você também, amor, ou português, né, porque é Brasil aqui, gente, ó, não vai desrespeitar nosso Brasil não". Aí ela, assim, tratou com uma arrogância que eu, assim, senti na alma, que eu falei assim: "Eu tenho 2 caminhos agora, ou eu xingo essa mulher aqui, acabo com a raça dela e falo que eu não preciso sabe, que eu venho de um país que tem 200 e pouco milhões de pessoas, acaba tá, com tudo". Porque, né, tem que respeitar. Ou eu vou ter que engolir esse sapo, porque eu tô começando aqui, a minha vida tá começando agora, tô começando do zero. Eh, e todos os recomeços, eles são difíceis, sim, principalmente longe da sua cultura, do que você já conhece. E aí eu escolhi engolir aquele sapão, porque, assim, eu não tinha como, não tinha como. Então, assim, depende dos lugares, a gente tem que engolir esse sapo. Naquele momento, ela estava sim. só estava com arrogância, porque ignorância, por ignorância, na cabeça dela, não existia um outro idioma sem ser o que ela já tá falando, sabe. E aí eu me senti muito mal, me senti muito mal, porque eu fiquei pensando mesmo: "Nossa, será que eu tô falando, né, será que ela não sei Mexe um lá, pouco com a gente também, né, porque mexeu comigo", e me trouxe essa inferioridade também, sabe. sim, mexe E assim mesmo. muito, eu fiquei muito mal. Eu saí de casa toda confiante e eu fiquei muito mal aquele dia, mas não tinha o que ser feito. E aí depois eu refleti, tudo bem, é a ignorância da pessoa, eu não posso fazer nada, eu não posso lutar com uma Sobre ignorância. Tudo bem não entender, mas a pessoa estava fazendo de propósito, porque ela queria me inferiorizar numa situação que eu não sei o porquê, não quero também saber o porquê, não quis ir atrás de saber o porquê. exato. Cabe a ela, sabe. Mas foi bem chato, eu fiquei me sentindo assim por alguns dias
muito assim pra baixo. Você estava falando: "Gente, vou voltar a fazer aula de italiano, vou voltar, sei lá, vou fazer com Não, criança, sei lá". é, porque mexe mesmo. Mas é muito louco isso. Nós já tivemos aqui no Pode 30 Mais, né, um episódio sobre pessoas que moram fora, né. Expectativa versus realidade. E, cara, é exatamente isso, né, por mais que você fale bem a língua, por mais que você, se coloque ali respeitosamente com a cultura, né, principalmente na Europa. A Gi que mora na Europa, tem muito isso de ser muito forte mesmo, né, esse preconceito mesmo, e aí mas a gente saca, a gente brasileiro, às vezes quer ensinar padre rezar a missa, minha filha, a Exato. gente Exato. sabe que você tá de gracinha, esse que é o pior, porque às vezes a gente cai de ingênuo na coisa, né, mas muitas vezes a gente saca, e quando a gente saca, pra engolir o sapo, você precisou ser muito forte ali mesmo, Eu tem que sei, exato, aquele assim, eu queria fechar um barracão lá, eu falei: "Gente", aí eu: sim, "Não é possível", porque é exatamente o que você disse, quando a gente saca, quando a gente entende que lá tá tendo uma malícia que não deveria exato. ter, só pelo fato que eu sou, enfim, estrangeira, pô, não é fácil, Dá um gente, não é ranço. fácil. Olha, Eu olha, imagino, eu imagino. E morar fora deve ser bem difícil, você deve engolir bastante sapos, né? área, assim, de muitos julgamentos só por ser expansiva, sabe, só por ser Sim, quem você é. E aí a gente vai lidando com isso, sabe, escolhas e renúncias. É sim, isso que eu levo pra minha vida. Tudo bem, eu não vou sair, senão você vai acabar saindo brigando com todo mundo. Tudo bem, sim, né, tudo bem as pessoas serem diferentes de você, mas tentar encontrar sua turma, sabe, onde você consiga não engolir tantos sapos, um espaço que as pessoas te respeitem, que você pode falar aquilo que está te magoando, pode ser quem que você é, sem que a pessoa se ofenda. E essas pessoas que se sentem ofendidas só porque você existe, aí já não, E você a tem gente não pode amigos e controlar. amigas italianas? Tenho, Italianos? Tem? tenho. Eles são bem legais, assim. É porque é isso, eu exato, tem que encontrar, demora muito, viu gente, isso não é Sério. tem uma solidão, assim, você tem que morar fora é isso, você tem que saber, você se descobre como pessoa mesmo, porque você fica muito Uhum. sozinho, é um período muito difícil, porque você anda na rua, ninguém te conhece, e você não sabe muito o idioma, você não sabe como se comunicar, e você acaba pensando em pessoas que não seriam seus amigos no seu país, porque são pessoas diferentes Exato. de você, muita diferença, e aí você acaba entrando numa que, tá, então qual que é a minha turma? Pra onde que eu vou, assim? É tudo novo, mas demora, mas eu consegui, tenho amigos muito legais aqui, assim, abertos e que amam o fato também de ter uma pessoa diferente, uma Sim. pessoa com outra cultura, não interfere em nada, mas é muito difícil. Morar fora você engole muitos sapos, muitos, 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 muitos. Você só Imagino. quer às vezes você só quer voltar para casa e falar assim: "Gente, olha, linda Europa, ok, mas foda-se, vou pegar minha malinha e tô indo embora, porque, né, tá difícil pra caramba aqui, gente. Me prometeram". Me prometeram, falaram que isso aqui ia ser Prometeram vinho, maravilhoso. só vinho, la bella vita, Cadê? enfim. Não Cadê, é gente? aquele meme do Gil, né. Agora eu tô aqui trancada com esse pessoal, esse aqui eu não sei quem Essa é. essa não sou eu, hein, tô aqui, escolhi, tá aqui trancada, a gente tem uma carreira bonita lá no Brasil. Obviamente. Comigo já aconteceu no trabalho, tem várias eu já engulo todos os dias, com certeza, engulo bastante, né, porque eu trabalho com pessoas em todos os ramos da minha vida. Tenho companhias independentes, não mais de uma, porque eu sou doida, e ainda trabalho, né, dou aula, que é com pessoas, que é com pais, que é com, gestão, que é tudo uma loucura, né. Mas antes e isso eu engulo todos os dias sim, sempre tem alguma coisa pra engolir ou na verdade, eu vou fingindo demência, hoje em dia eu escolho até fingir demência, né, em algumas áreas. Da aula mesmo, eu vou, faço uma melhor com os estudantes, depois eu finjo demência, correto. E vou levando, né, a vida, você vai entendendo. Com a arte nem sempre é possível, como vocês sabem, né, às vezes a gente tem que engolir o sapo mesmo, se não é de um lado é do outro, e é uma loucura.
Mas também, como é uma coisa que a gente ama fazer, né, uma coisa muito boa, que nos revigora também, tem mais lados bons do que ruins, porque o dia que também não tiver mais, eu troco sem nem pensar. A gente tem que balancear. Enquanto tiver valendo a pena, enquanto você estiver sendo feliz, porque também quando não tiver mais, porque era meu sonho de infância. Eu sempre penso isso, enquanto estiver valendo a pena, eu fico. Quando eu comecei lá na minha carreira, quando eu era mais novinha, né, e estava iniciando também e tal, eu trabalhei, trabalhava, fazia teatro infantil, que já é um monte de engolir sapos. E eu tinha um diretor na época, assim, nós éramos pagos super mal, né, eram 3 atrizes, a gente fazia esse infantil, a gente fazia mais de um infantil na verdade, no Bibi Ferreira aqui num teatro bem conhecido por isso mesmo aqui em São Paulo. E cara, esse diretor, eu não sei o que acontecia, ele pegava muito, muito, muito no nosso pé. Eu acho que eu era ainda a pessoa que menos ele pegava no pé, mas a situação era tão ruim que a gente se sentia assim, tipo: "Pô, a gente já não tá ganhando bem, e você ainda tem que ficar ouvindo o sermão da montanha. Pô, eu tenho que ensaiar, eu tenho que montar o cenário, eu tenho que subir a escada pra ajudar a montar a luz, eu tenho que ser atriz, 1000 funções, desempenhar 1000 funções". Lembro uma cena, gente, ele chegou assim com uma Reclame Aqui, sei lá o quê, acho que é alguma coisa de comentários das peças, eu não lembro agora qual site específico, Catraca Livre, sei lá. Aí tinha lá o comentário da peça. Aí chegou assim, ele chegou com um negócio bem amado, Verena Cervera vai lembrar, porque ela estava comigo no elenco. Ele chegou assim, bem mal amado: "Olha isso aqui". Aí a gente: "Meu Deus, coração", a gente sempre recebia ele queria ensinar, ele era o professor, a gente era tudo jovenzinho, então ele queria ser esse cara. Eu lembro ele com um papelzão assim, ele lendo: "Porque olha aqui, nossa, porque o La Fontaine, que é o escritor original da peça, né, do conto, deve estar se revirando no túmulo. Que montagem, que adaptação horrível. As atrizes são maravilhosas, mas a dramaturgia é horrível". Quem tinha dirigido e escrito? Ele. Ai, amore. Gente, eu fui não e ele humilhando a gente, porque olha isso, meio querendo dizer que foi algumas de nós que tínhamos falado pra alguém fazer, eu nem sabia que existia isso, de colocar É. comentário, de as pessoas comentarem. Aí, cara, várias críticas ao espetáculo dele. E aí, para o nosso azar, foi bem nessa época que nós éramos o elenco fixo. Puta que pariu. Eu juro. E eu, assim, depois eu cheguei nas meninas, eu falei assim: "Foi alguma de vocês? Vocês me conte agora". Gente, fala Aí teve assim agora. e gente, eram 2 páginas, 3, sei lá, com Hã. comentários, e ele leu um por um. E vários era elogiado as Hum. atuações das atrizes, e reclamando da direção, reclamando da dramaturgia, e eu fiquei, assim, passada. Não que ele não merecesse, porque ele merecia, mas assim, Merecia, merecia. e cara, a gente teve que engolir. Eu lembro, a gente foi embora, assim, eu fui até chorando embora, tipo: "O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu escolhi isso?". E eu voltei embora chorando, engoli aquele sapo, a gente não falou nada, a gente não tinha nem reação, e o cara moeu a gente: "Porque isso aqui nunca aconteceu na minha peça, porque quantos Ah, atores amor. jovens eu já empreguei, dei primeiro emprego, oportunidade, não sei o que lá". E a gente passada, passada, gente. Mas continua tendo críticas, mas é ótimo, amor, você é perfeito, mas as críticas tá falando do que é diretor. Estão falando o contrário. Vocês acham que a gente tem que ter algum limite, algum momento que: "Não, até aqui eu aguento, a partir de agora não rola mais". Vocês acham que isso precisa? Eu acho que sim, Sim, mas eu acho sim. que precisa de muita maturidade também, né, pra gente Uhum. porque eu não me considero uma pessoa impulsiva, mas já teve situações que acho que chega no limite, né, é um limite que às vezes, passa ali né, e com pessoas diferentes, né, igual a gente comentou, com família, acho que a gente tem um limite. Quanto mais acho que você tá com uma pessoa num relacionamento, eu acho que o limite também vai diminuindo, né. Eu Sim. sinto isso também. E no trabalho também, né, eu acho que dependendo o tempo do convívio que você já tem com uma pessoa, a gente até brinca, né, amizade é uma merda. Nossa, Você solta muito mais fácil alguma coisa, né, às vezes nem pensa, assim, de se vai magoar a pessoa ali na hora, e você vê uma cara diferente ali, e já fala: "Nossa, acho que eu ultrapassei esse limite, né". Podia ter engolido aí mais um sapinho, né. Hum. Um a mais, um a Mas menos.
Exato. Sim. Não, mas eu também sinto, que deve sim existir limite, porque é tudo uma troca, eu acho que é isso. A gente não tem também que, se minimizar, ou enfim, se sentir mal para deixar o outro confortável. Existe muito esse Boa. limite também para nossa saúde mental, que é muito importante, porque a gente vai engolindo esse sapo, muitas vezes, assim, sem perceber que a gente está engolindo, mas uma hora não vai dar mais conta de ficar engolindo tanto sapo, gente. Nossa, eu quero ficar de dieta, tu tá engolindo sapo, tanto sapo, não dá. Dieta de sapo. Que Adorei. isso, gente? Eu quero ser fitness, não. E aí você também tá me Amo. incha esse sapo. E aí quando a gente percebe que a gente só um lado tá fazendo, esse esforço, sabe, de só Uhum, esse lado tá se sentindo mal, e você tá sendo ignorado e não é mais saudável. Então, assim, existem limites e a gente tem que colocar esses limites. Eu coloco esses limites na minha vida agora com autoconhecimento mesmo e também sabendo do meu valor, até onde eu consigo chegar, sendo na uhum, amizade, no relacionamento, com familiares, porque também tem essa, né, esse esgotamento que a gente tem, até em colocar limites, porque de novo a gente volta naquela, as pessoas elas eram acostumadas com uma versões antigas nossas, falo de mim uhum, também, de aceitar tudo por ser legal. E aí agora, nessa versão minha atual, que eu trabalho, também, para entender, me entender e também entender até onde eu posso chegar e até onde, é conveniente para mim chegar, sabe, porque sim, senão a gente adoece mesmo, ficar engolindo muitas coisas, muitos sentimentos fica dentro da gente e a gente começa a acreditar também nessas inverdades. Eu coloco limite, eu acho que para a saúde mental é o primeiro passo, assim, a gente entender e colocar limite em tudo, em todas as relações. Acho que sim. é isso. Acho que o que vocês falaram é bem importante. Não adianta a gente engolir um monte de sapo, né, fazer como a a Gi falou aí, ter uma dieta equilibrada de sapos e você ficar com Sim. uma puta dor de estômago depois, uma gastrite, Ah, saúde mental no pé. E vocês já tiveram, na vida de vocês, em algum momento, alguma pessoa que, só você engoliu o sapo? Vocês já tiveram esse tipo de amizade, infelizmente, ou de romances, né? Já tiveram essas bad trips? olha, são tantas emoções, tantas Eu amo. sim, já, muito, assim, não muito também, não vou falar: "Ai, nossa, sofrida aqui, teve só coisas negativas". Tive pessoas, que eu tinha esse bloqueio mesmo de falar, o que eu sentia, o que eu pensava naquele momento, porque não dava, não eu estava devolvendo esse sapo também, mas a pessoa estava jogando pra mim de novo esse sapo, e aí ficava um jogando o Uhum. sapo para o outro, e aí eu acabava engolindo e eu ficava com esse cômodo sabe, essa tarefa de engolir. E é muito difícil ficar, conviver com pessoas assim, que não são flexíveis, que, Exato. você pode falar, você pode, se expressar com todo amor e carinho, porque eu também tenho essa, na minha vida mesmo, de cada vez mais entender que todo mundo tem alguma coisa para falar, para dizer. Cabe a nós, decidir se é bom ou não, mas a gente tem que ter esse momento de escuta, porque as pessoas são importantes, as pessoas têm o que dizer e Sim. as pessoas merecem ser ouvidas. E já passei por situações que me dediquei, ouvi com carinho, com amor, assim, de áudios longos, e estava lá, vamos fazer acontecer. E quando chegou a minha vez, Não foi não assim. não não foi assim, e pisava em ovos também, sabe, eu ficava com medo, eu falava assim: "Poxa, sei lá, tá me chamando, sei lá, eu não tô conseguindo ser eu, né, nessa situação, e é muito Sim, desconfortável, você se sente muito mal, você não consegue, você nem se reconhece, eu acho que é isso, você nem se reconhece, e vem outras questões, né, vai puxando uma questão vai puxando a outra e você fala: "Não tem como, a pessoa não vai engolir sapo de jeito nenhum, e exato. não tem o que eu faça", sabe. É, não vale mais a pena, porque não tem troca, não tem reciprocidade. Então, assim, também não vai estar disposto a engolir sapo, não tem reciprocidade, sabe. Quer ser só Sim. alimentada, tem que só tá eu, tá alimentando o sapo, sabe. Ai, O sapo e a pessoa é magrinho, o meu tá aqui gente, já encheu. exato. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo, assim, porque eu tenho uma situação que, assim,
pode ser que eu esteja errada, mas na minha visão, eu tive uma situação que eu estava engolindo sapos, e aí isso afetou realmente. Eu estava morando aí em São Paulo, né? E eu vivi uma situação muito complicada, assim, em questão de amizade. E eu tive que voltar para Matão, descobri que estava com uma pneumonia. E foi uma situação, assim, que eu rezava muito pela pessoa, né? É, Pedia por ela ainda. como eu tenho essa dificuldade de ser impulsiva e de conflito, né? De conflitar o que está acontecendo. Eu falei, não, eu vou rezar por essa pessoa, para ela sair da minha vida, mas que ela seja feliz. Para ela sair da minha vida, mas que ela seja feliz, sabe assim? Sim, mas saia da minha vida. Longe de mim, mas que seja feliz. Deus abençoe. Sim, Deus abençoe. Mas eu acho que eu engoli, assim, demais, né? Engoli demais e isso fez um mal, assim, gigantesco para mim. Sim, Então eu acho que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. E ainda é uma pessoa que, depois que. E eu já tinha adoecido e tal, eu tentei conversar com a pessoa, porque eu falei assim, às vezes ela não entendeu, né? Tipo, o meu o ponto de vista. processo. É. É, E aí eu tentei ainda conversar com ela, mas eu vi que assim, a verdade era dela, né? Tinha um egoísmo ali também da parte dela, e eu falei, nossa, deixa pra sim. lá. com- E é difícil deixar pra lá, né? É difícil. É, é bem difícil. Assim, eu não tenho amizade, né, com essa pessoa hoje em dia. Aquela pessoa que você fala, oi, tchau, bom dia, boa tarde, né? Porque às vezes a gente tem que conviver com algumas coisas, Aham, aham. e cru Oi. também. Mas Sim, eu acho que, na verdade, acabou ficando uma situação não resolvida, sabe? Muitos anos nossa, se passaram, a gente chegou a trabalhar junto em outro momento, mas eu falei, gente, a gente nunca sentou e falou assim, nossa, mas o que que aconteceu, sabe? Vamos pôr os pingos nos is do negócio? sim. Cara, olha, ao contrário de vocês, eu nunca fui uma pessoa que engoliu o sapo 100%. Eu nunca fui assim, tive situações que eu 100%, engoli sapo. Até com o chefe eu já dei assim, sabe. Na verdade, tive que aprender o contrário, a engolir mais sapos, né. Mas, eu já tive sim situações onde eu fui muito permissiva, né, onde eu acho que a gente segura mais por estar muito afetivamente ligada, em amizade mesmo, é uma dessas coisas. Principalmente pra mim, que também sou muito amiga gosto muito de ter amigos, estar em volta de amizades. Então, muitas vezes você escuta coisas que você fala assim: "Gente, não é bem assim a história, tá mudando essa história", né. Mesmo você sabendo, você meio que prefere manter ali a amizade e tal. Acho que ali é um momento crucial também, eu acho que nessa chave dessa troca, né, de aprender a engolir menos sapos. Vocês aprenderam a engolir menos sapos com a maturidade? Vocês acham que ficar mais maduro a gente aprende? Eu aprendi, viu? Porque eu era muito mais, assim, sem levar muito desaforo. Acho que hoje em dia eu aguento muito e sei também diferenciar o que é um sapo e o que realmente também eu contribuí para aquilo, sabe? Então, Uhum. tipo assim, não, eu tô levando aqui na cara, assim, né, em modo de dizer, lógico, mas eu Uhum. contribuí. E tem, assim, o que você sabe: "Ah, isso é de graça, tô levando aqui de graça, porque a pessoa tá mal hoje, né, não ou porque ela tá mal com a vida dela e eu fui a primeira pessoa que apareceu". Hoje também sei diferenciar. Vocês conseguem hoje, com a maturidade? Sim. Sim, muito, muito. Eu era muito explosiva antes, eu era muito reativa também. O ambiente fazia isso comigo, né, então a gente principalmente Uhum. quando a gente vai eu fui morei saí do interior para São Paulo, então em São Paulo também é uma competição que você é forçado a estar naquela competição, então você tem que estar lá a todo momento. E com a Exato. maturidade de hoje, eu penso muito, eu reflito se vale muito a pena, com se vale de verdade a minha dor de cabeça, sabe, de Aham. será que eu tento separar também, eu aprendi muito a separar o que é meu e o que é do outro. Não tem como eu ficar, nessa, sabe, nessa situação, e precisa de muito de autoconhecimento, e a gente também tem que saber se valorizar cada vez mais, saber o nosso Sim, valor e saber o que a gente merece também. Pensar porque a gente não merece, não é nosso. E aí a gente não exato. tem que ficar não tem. Tudo bem, assim, não ser tontinha também de aceitar tudo, mas também impor, com respeito, com certeza pela vida do outro, que todo mundo merece respeito,
e também deixar também para o lado, sabe. Tudo bem, eu tenho que engolir esse sapo agora, mas fazer o quê, né, gente? Eu tô, Faz, né, tô tanto escolhendo. faz. Tanto faz, né, uma a mais, uma a menos. Não Exato. quero não quero conflito, vou evitar conflito. Nossa, vou ter que ficar respondendo a pessoa, aí vai ficar brigando, tô afim, gente, eu tô querendo, sei lá, ficar milionária, não tenho tempo, Ai, sabe. exatamente. Sabe, eu quero tô No pensando que eu vou fazer o pique. búlgaro na academia daqui a pouco, nossa, eu nem tenho que tomar 3 litros de água por dia, não tem como, não dá pra ter conta, Tô sem sabe. Tô tempo. sem tempo, gente, nossa, tô quase com Aham. 30 anos, sabe. Que bonitinha, né, Paty? Tô quase com 30 anos. Ai, que Tô quase inveja. com 40. Mas com certeza, eu acho que a maturidade ela traz essa questão de você engolir menos sapos. Na verdade, eu acho que tem as 2 vias, né. Quem já foi Sim, muito impulsivo, eu acho que consegue diminuir um pouco, e sim. quem engoliu muito sapo, eu acho que questão de criação e tudo mais, né, eu também vim sou do interior, né, morei em São Paulo. Antes de morar em São Paulo, eu tive uma outra experiência que foi morar em república quando eu fiz a faculdade, né, então eu acho que e aí quando você chega como caloura então, né, você engole muito sapo, né. Nossa, eu também. E aí depois em São Paulo também, né, você chega ali, não conhecia ninguém, fui com a cara e a coragem, morar numa república também que me indicaram, que eu não conhecia a dona, não conhecia o local, só fui porque era perto do Ita. Aham. Né? Tá Tipo certo. isso. Eu acho que traz realmente, né, essa maturidade, a gente buscar se autoconhecer, igual a Gi falou, né, eu comecei a fazer ioga, Gente, que maravilhosas. Exato, então assim, exato. eu acho que a gente tem que buscar mesmo, né, e buscar sempre o equilíbrio, né, eu acho que todo ser humano busca isso, eu acho que é a busca acho que mais difícil da vida. Exato. É, com certeza. E meninas, se isso aqui fosse uma competição de engolir sapos, hoje, no momento atual de vocês acham que vocês seriam medalhistas e em que posição vocês estariam? Ou vocês acham que hoje até tá brando, vocês estão competindo, mas só por competir, às vezes engolem um ali, um aqui, mas não estão assim, não são medalhistas não. Qual que seria a medalha de vocês hoje? Também não vou ficar falando que também eu não quero ganhar não, que eu quero ganhar também alguma coisa, né. Eu também quero eu sou competitiva, sou capricorniana, gente, eu preciso ganhar alguma Eu quero coisa, se ganhar nem tiver que seja de engolir sapo, tá? exatamente, eu também, ai nossa, não quero, quero. Mas hoje em dia é difícil, Eu né, amo. porque pra você chegar em primeiro, você vai ter que engolir vários sapos, É. vários. Mas eu também não quero segundo lugar. Ai gente, Que difícil. Ela tá um segundo quase primeiro, segundo aquelas faz o primeiro. E aquele que segundo se esforçou. é, sabe, tá bom gente, eu tô só pela vitória, sabe, eu vou ficar Eu engolindo sou pela então. vitória, É, tô só engolindo pela sapo vitória. pela vitória. E você, Paty, você acha que você é medalhista ou você só tá correndo por esporte, por enquanto, nesse momento atual da sua vida? Eu acho que eu tô correndo por esporte. Ah, eu também. Eu também acho. Acho que não sou medalhista em Eu acho engolir que não. sapos. Tô mais por esporte também. Capaz. Porque assim, também eu acho que depois de uma certa idade, eu acho que a gente vai selecionando melhor também as pessoas próximas a nós, né. Uhum, E a gente, depois de engolir muitos sapos e também de entender um pouco também o quem a gente fez engolir sapos de nós, eu acho uhum. que é esse momento que a gente também escolhe quem tá próximo da gente. Então acho que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai engolindo menos sapo até por uma autoseleção. Vocês não Exato. acham? Nossa, sim, nossa, Mária, é tudo. Depois que eu aprendi o poder da escolha, o poder que a Nossa, nossa, assim, tirou, assim, muitos pesos das minhas muito peso, muito sapo, muito tudo, porque, realmente muda muito. Você escolhe pessoas que realmente querem ficar na sua vida, isso é muito maravilhoso. Você exato. sente reciprocidade e você não precisa engolir sapo, porque a outra pessoa vai ser disponível, ela vai entender, ela vai falar com amor e carinho com você também, e é maravilhoso. E com a maturidade a gente, né, quando a gente é mais nova a gente fala: "Ai, muitos amigos, né, quero ter muitas pessoas em volta". Exato. Bom, mas agora eu quero ter poucos,
E parece Uhum. clichê, poucos, mas, sim, mas é verdade, É sabe, isso. pessoas que estão lá com você e que te amam, e principalmente na minha situação, que eu moro fora do Brasil, e precisa querer muito ficar na minha vida, querer muito participar, e manter esse relacionamento à distância. Então Exato. eu tenho pessoas que se perderam pelo caminho e tá tudo bem também, né, e pessoas que chegaram também para mostrar que vale a pena a gente escolher e a gente se sente muito amado, assim, quando a gente escolhe pessoas, que nos escolhem também. Então, Sim. não tô engolindo muito sapo, gente, eu não tô, só em Não, tá bom. situações, assim, chatas de trabalho, que ninguém quer também. O pódio lá não estava valendo dinheiro, né, gente. Vai ter que engolir ainda no trabalho, mas com amizades, assim, eu me sinto muito confortável nesse momento da minha vida, assim, de Sim. coração. Que bom. Meninas, nosso papo tá chegando ao fim, vocês viram como foi rápido? Foi rapidinho, hein? Gente, Passa voando, foi muito, muito legal conversar com vocês, a gente falar um pouco sobre essas situações aí de engolir sapo que não é fácil. Muito obrigada por vocês terem aceito aqui. Mas antes de a gente se despedir de vez, queria que vocês falassem um pouco aí, ou de projetos, ou de redes sociais, onde a gente pode encontrar vocês, o trabalho de vocês. Eu sou a Patrícia, né? Patrícia Camp. Minhas redes sociais é arroba Patrícia Camp Oficial. Quem quiser seguir aí, ver um pouquinho do meu trabalho, né? Atualmente, na parte de atriz, né? Que parece que o teatro nunca abandona a gente, né? A Pois gente é. tenta. Na verdade, eu nunca quis fugir dele, né? Mas a vida vai te levando aí por outros caminhos, né? Então, com Sim, a questão das redes sociais, criações de conteúdo, eu iniciei um trabalho de fazer vídeos nas empresas, né? Mostrar as marcas das empresas, os valores que as empresas têm. Fiz alguns trabalhos em São Paulo, alguns trabalhos aqui no Maranhão. Estou tentando aumentar esse leque aí. E, além disso, também eu sou gestora de tráfego pago numa empresa de marketing, legal. né? Que é uma coisa que eu também, assim. Eu não sou uma pessoa muito de estatística, de nada disso, né? Tanto ontem eu até participei de um treinamento, né, sobre liberdade operacional, que eu acabei indo. Eu falo, meu perfil, eu não seria uma gestora de tráfego, aham, mas eu acabei entrando, assim, nesse mundo do marketing, já passei por tudo, já fui designer, já fui líder, e eu comecei a fazer a parte de gestão de tráfego fazmente ali, e comecei a gostar de ver os resultados e passar isso para o sim, cliente, sabe? Eu acho que é mais legal. dessa questão. Assim, também achei que uma coisa casava com a outra, porque para você fazer um bom tráfego pago, você também precisa de um bom vídeo. Então, eu falei, pode ser um Exato, pacote, aquela coisa, né? exatamente. E eu tô Sim, transitando aí nessas duas áreas. Então, eh, no momento, quem me seguir aí no Instagram vai ver só mais essa parte de criação de conteúdo, né? Que eu não comecei a expor essa parte da gestão de tráfego, mas convido vocês para me seguirem lá, quando tem uns trabalhos legais a gente posta, também bastante. E aproveitar a oportunidade também de agradecer mais, foi um prazer te conhecer também, Gi. Então, gente, olha, eu sou com as redes sociais sou meio low profile, sabe. Mayra, faz um podcast das redes sociais, assim, que a gente tá de saco cheio. posso fazer. Opa, vou Pronto. fazer, vou te chamar. E assim, o ser artista dentro de mim, tá sempre em movimento, sempre em criação. Então eu estou movimentando muitas coisas fora das redes, me redescobrindo e descobrindo todas as vertentes que faz o meu coração ainda pulsar, faz os meus olhos brilharem, me Sim, emocionar e quando, sabe, eu escuto, eu vejo a Mayla que cria, que é maravilhoso hoje em dia, ela disse no começo que a nossa profissão não é valorizada e pessoas que criam, que começam e faz acontecer, é muito lindo, então parabéns, muito obrigada. E obrigada. as minhas redes sociais, eu tenho só Instagram, estou com alguns projetos em breve, e desse meu período de pausa também, que eu tive que me reencontrar dentro de mim, e a Fernanda Montenegro fala isso, né? Num vídeo que eu vi no comecinho da minha jornada como atriz,
que ela diz sobre isso, de se distanciar realmente da arte por um período e se adoecer, se te fizer mal, assim, o seu coração estiver em pedaços, você ficar doente, é porque você tem que fazer aquilo. E eu passei por esse período que foi muito libertador também, para poder entender todos os meus sonhos que surgem através do meu sonho principal. Sim, E é muito lindo você poder também reconhecer, e o que a Mayla disse também, um sonho de infância tudo bem, mas a gente consegue criar outros sonhos a partir do sonho de infância, e eu tô nesse exato. processo, e tô movimentando, gente, tô estudando, tô lendo, tô escrevendo, tô fazendo muitas coisas legais pra mim, assim. Então as minhas redes sociais, aliás, no meu Instagram é Gislaine Carolina, quem quiser me seguir, ok, a gente conversa. Não esperem muito de mim, tá? Tô entregando nada, mas tudo bem. Mas sigam a Mayla, porque a Mayla tá movimentando, a Paty também. Muito obrigada, viu, Mayla? Eu fiquei muito feliz, estava muito nervosa, mas foi muito legal. Uma terapia, gente, olha, tá paga. Meninas, foi maravilhoso, obrigada. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!